Parece que não. Mesmo assim, é melhor descansar. A mamãe tem trabalho a fazer. E fitou a esposa com olhar reprovador. Tenho mesmo. Não será uma pesquisa complicada nem tão longa assim. E nem vai custar tanto. Vou fazer e pronto. Fitou o marido desafiadora. Boa noite, mamãe. Boa noite, meu amor. Subiu daqui a pouco para lhe dar boa noite na cama. Voltou a atenção ao que estava fazendo, indiscutivelmente agitada. Não conseguia concentrar-se completamente. As observações de Joan reverberavam como um espiral em sua mente. A preocupação com a filha também a importunava. Mas toda vez que ela lembrava de Lucas e do como o desafiara, sentia-se motivada a continuar. Ela ia provar que aquela bobagem de déjà vu, tal qual o amigo defendia, como um evento espiritual, não existia. Afinal, para que serve a ciência, se não para provar a verdade? Finalizou o diálogo interno e, afastando todos os pensamentos, deu completa atenção aos formulários. Eram quase 3 da manhã quando finalmente terminou. Enviou a solicitação totalmente preenchida, com a defesa de sua tese em relação à utilidade e aplicação dos seus resultados. Tomou uma xícara de chá e resolveu enviar uma mensagem para provocar Lucas. Enviou-lhe pelo celular. Acabei de solicitar a verba para a realização de nossa pesquisa. Creio que, dentro de uns 2 ou 3 meses, já estarei pronta para fazer os testes com você. Esteja preparado. Vou enviar-lhe a passagem. Vamos resolver de uma vez por todas essa diferença entre nós. Antes de deitar-se, passou pelo quarto da filha. Nina estava gemendo baixinho. Karen se assustou, correu para perto da menina e tocou em sua testa. A temperatura estava muito alta. Tomou ar nos braços e disse, delicada: Vamos tomar um banho, filha. Para baixar a temperatura. Desculpe, meu amor. Mas vamos ter de fazer isso. Encheu a banheira com água quase fria e submergiu nela a menina. Nina relutava. Não, mamãe. A água está fria. Eu sei, querida. Mas precisa ser assim morninha para a febre passar. Depois de 15 minutos dentro da banheira, a temperatura cedeu um pouco e a mãe recolocou a filha na cama. Quando apagou a luz, fitando Nina já adormecida, Karen resmungou. Mas que droga de virose. Vou levá-la amanhã mesmo para fazer o exame de sangue. No dia seguinte, assim que a filha acordou, Karen levou-a para fazer os exames. Conseguiu um laboratório de um amigo, que estava funcionando naquele domingo. A febre de Nina estava mais baixa, mas ainda perceptível. Não se preocupe, mãe. Deve ser só uma virose, falou a profissional de saúde que realizava o exame. Vai ficar tudo bem. Vai, sim. Eu sei. Quando o resultado fica pronto. Amanhã, à tarde, já pode vir buscá-lo. Ótimo. Porque daqui já vou direto ao seu pediatra. Claro. Eu entendo. Enquanto dirigia, voltando para casa, os pensamentos de Karen se sobrepunham uns aos outros. Ela estava preocupada com a filha, mas igualmente com os prazos apertados para a realização das novas pesquisas do laboratório. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Detesto esse modelo pelo qual tudo tem de ser feito correndo, com prazos de minutos, há grandes responsabilidades envolvidas. Mas, enfim, são os tempos modernos. O progresso, o desenvolvimento. Para que ficar questionando? É preciso fazer e pronto, seguia ela conversando consigo mesma. Observava a paisagem e fitava a filhar adormecida pelo espelho retrovisor. Achava que a criança estava mais pálida do que o normal, e sentiu a preocupação com Nina aflorar intensa. Embora tentasse afastar de sua mente medos e angústias,
Eles insistiam em ficar rondando. Aproveitou o restante do dia para ficar com a filha. Na segunda-feira, levantou ainda de madrugada e partiu para o trabalho. Assim que chegou ao escritório, imprimiu todos os documentos que havia preenchido para a realização de sua pesquisa e montou um verdadeiro dossiê. Estava finalizando, quando Hermann, já às primeiras horas da manhã, chamou-a pelo interfone para que fosse até sua sala. Ao colocar o fone no gancho, ela não teve dúvidas. Pegou o cronograma e o planejamento que havia montado para a realização do trabalho urgente e o dossiê com sua proposta de pesquisa e subiu até o 9º andar. O vice-presidente da área de pesquisas a aguardava. Já tem o planejamento das demais áreas. Como está o seu? Aqui. Karen entregou seu planejamento. Ele folheou e analisou, dizendo logo em seguida: vai conseguir cumprir este cronograma? Sim, vou. Está bastante apertado, Karen. Mas estou motivada, Dr. Hermann. Pois quero algo em troca por todo esse esforço extra, que você compreende que terei. O executivo permaneceu em silêncio, e ela prosseguiu, depois de uma breve pausa. Com a minha prerrogativa de verba exclusiva, quero pesquisar sobre alguns processos cerebrais, sua causa e efeito. Já submeti os documentos ao sistema, e foram aprovados. Agora, preciso apenas de sua concordância. Ela ofereceu ao superior hierárquico o dossiê. Ele folheou devagar, olhando todas as páginas. A última era destinada à sua assinatura. Ele ergueu a cabeça e comentou irônico: déjà vu. Por que perder tempo com isso? Porque detesto mentiras, crendices e besteiras. Como cientista e pesquisadora, posso provar que tudo isso que tanto atribuem a questões espirituais, não passa de um fenômeno do cérebro e nada mais. Essas baboseiras me irritam. Hermann sorriu, puxou a última folha e assinou, devolvendo-a a seu lugar e o dossiê de volta a Karen. Cumpra os prazos do que me interessa e pode começar a estruturar suas pesquisas. Pode brincar à vontade. Não vejo nenhum conflito entre seus estudos e os objetivos, as políticas e os valores do laboratório. Pode ir em frente. Karen esboçou um ligeiro sorriso e já estava saindo quando ele enfatizou: cumpra meus prazos. Queremos ratificar e publicar o mais rápido possível o resultado desta pesquisa. Nosso intuito é fazer com que as pessoas compreendam que os antidepressivos não fazem mal, muito pelo contrário. Mas todos sabem que são benéficos. Há questionamentos em andamento e processos nos Estados Unidos. Não vamos querer a opinião pública escarafunchando esses fatos. Precisamos dar a eles mais informações de nossa parte. Você me entende? É claro. Fique tranquilo que estamos começando a pesquisa e os estudos ainda hoje. Muito bem, Karen. A porta de meu escritório está aberta para você quando precisar. Se tiver qualquer necessidade ou imprevisto, avise-me de imediato, para que nada atrapalhe seu cronograma. Ao sair do escritório do vice-presidente, Karen se sentia desconfortável, sem conseguir precisar exatamente o que a perturbava. Os procedimentos eram rotina para ela. Da função, que exercia havia mais de 15 anos, ela tinha domínio, não havia novidade alguma. Apenas aquele desconforto a incomodava. Ela respirou fundo e atribuiu o sentimento às preocupações com a filha. Voltou ao seu escritório e afundou a cabeça no trabalho, dedicando-se com afinco ao que ela fazia de melhor, como cientista e pesquisadora. Entregou-se aos 2 projetos por inteiro. Eram quase 2 horas da tarde quando o telefone tocou, arrancando Karen de sua concentração completa. Oi, Joan, saudou ela ao atender o celular. Vai demorar muito ainda? Não sei dizer. Meu cronograma está muito apertado e com muito trabalho. Como está Nina? Do mesmo jeito. Agora não quer comer, foi um sacrifício fazê-la engolir o almoço.
Você consegue buscar o exame e levá-lo ao pediatra. João fez um longo silêncio, denotando contrariedade, e por fim falou. Pensei que pudéssemos ir juntos. Que pena. Desculpe, mas preciso me concentrar para que o trabalho ganhe rapidez. Tenho 2 pesquisas para conduzir ao mesmo tempo. Somente porque você quer, Karen. É uma escolha sua. Não fique dizendo o tempo todo que é o seu trabalho, porque não é. É, sim, o seu desejo. Você não está sendo justo. Esse é o meu trabalho, oferecer às pessoas informações, conhecimento para que elas possam sair da ignorância. Qual o problema, afinal? João titubeou um pouco, mas, por fim, não se conteve. Nunca interfiro no seu trabalho, mesmo quando você fica dias no laboratório. Não me importo em cuidar de Nina e de tudo por aqui. Mas esse seu estudo sobre o déjà vu, me parece mero capricho. Há algo muito pessoal envolvido nessa pesquisa, e só você pode descobrir o que é, se você quiser, é claro. Está falando besteira, João? Não há nada de pessoal. É somente trabalho, ciência, a essência do que faço. Não é só isso, tenho certeza. Então o que é? Karen levantou a voz ao indagar. Não sei, mas você deveria aceitar o que estou dizendo e se perguntar por que isso incomoda tanto. Detesto ignorância. É mais do que isso, Karen. Preciso trabalhar. Você pode ou não levar a Nina? Sua voz agora soava seca e fria. Claro que posso. Ótimo. Então, assim que sair do consultório do pediatra, você me liga. Não vou incomodar? Indagou ácido, e ela nem respondeu. Não tenho hora para chegar em casa hoje. É possível que fique por aqui mesmo a noite toda, portanto, assim que sair da consulta, que marquei no último horário, perto das 19 horas, peço que você me ligue por favor. Karen fez uma longa pausa, aguardando o marido quebrar o silêncio, o que não aconteceu. Ela disse por fim. Estou preocupada com Nina, de verdade. Traga-me notícias, por favor. Sob o tom de voz atenuado e mais dócil, Karen já pedia desculpas de sua ausência. Joás aceitou responder mais gentil. Fique tranquila, Karen. Assim que sair de lá, eu te ligo. Capítulo 7. Eram quase 5 da tarde quando Dara apareceu à porta do escritório de Karen. Com seu semblante denunciador de contrariedade. A cientista estava absorta em suas análises, ao se dar conta da presença da amiga. Nossa, Dara! Que susto! Há quanto tempo está aí parada? Cheguei há pouco. Respondeu, entrando e puxando uma cadeira diante da mesa de Karen. Estou exausta. E o que mais? Dara ficou um longo tempo fitando Karen, sem saber ao certo o que lhe responder. Exprimiu um profundo suspiro ao desabafar. É que, às vezes, fico irritada com certas atitudes da empresa, dos diretores, com o direcionamento que é dado a alguns problemas. Agora, vou ter de fazer uma coletiva de imprensa para convencer os jornalistas e blogueiros de que o novo medicamento que lançamos no ano passado é realmente eficaz. Mas há estudos, questões obscuras na pesquisa, e fica sempre sob minha responsabilidade dirimir qualquer dúvida. É cansativo. Ah, então é isso. E o projeto para o relançamento do antidepressivo? Como estão indo as pesquisas, os testes? Como sempre. Dentro da amostragem, sempre há os que apresentam bons resultados, e muitos outros que não respondem bem à droga. Como se sente por ter de aprovar remédios que não tem certeza de que darão os resultados esperados? Dara falou Karen tocando as mãos da amiga. Se formos esperar ter certeza de tudo para agir, não sairemos nunca do lugar. Apoio menos resultados positivos. Afinal, eles foram comprovados,
Não é mesmo? Dara deu um ligeiro sorriso e falou, enquanto se erguia e pegava a bolsa. E isso é sempre suficiente para você? Acho que não é o nosso sistema de aprovação dos lançamentos de nossos produtos que estão chateando. Vamos. Fale. O que está preocupando? Você me conhece mesmo. Minha mãe me ligou querendo que eu vá para Londres para encontrar a família. Disse que meu pai não está muito bem e que eu deveria dar mais atenção a eles. Sempre me irrito quando ela liga. Afinal, não foram eles que praticamente me puseram para fora de casa quando resolvi seguir a carreira de relações públicas e não casar com o escolhido deles. É uma cultura muito tradicional, Dara. Você se libertou, mas eles não entendem isso. E isso me incomoda, assim mesmo. Eu sei. Bom, vou deixar você terminar seu trabalho. Os prazos estão apertados. Dara ia saindo do laboratório quando Karen a chamou de volta. Esqueci uma coisa importante. Consegui aprovar a pesquisa do famigerado déjà vu. Não acredito que você vai mesmo levar isso adiante, Karen. É claro que vou. Pode se organizar. Em 2 ou 3 meses, pode separar algum tempo para participar dos estudos. Eu aviso com antecedência. E o Lucas? Vai trazê-lo, mesmo? Karen deu uma gargalhada e respondeu. E você acha que vou perder a oportunidade de esfregar na cara dele a verdade? Tudo bem, só me avise antes. Não vou nem perder meu tempo tentando convencê-la. Vejo que está irredutível. Enquanto ambas conversavam, numa dimensão espiritual acima da condição das duas, um pequeno grupo observava com atenção. Everton, que liderava os demais, comentou. Oremos por nossa irmã, aproxima-se o momento em que ela deverá acordar para as verdades do espírito imortal. E, pelo torpor espiritual em que ela insiste em se manter, esse despertar será doloroso. Oremos. Envolvidos pelas energias amorosas que os 3 emanavam, irradiaram-nas na direção de Karen, de maneira intensa e intencional, e assim se mantiveram concentrados. Não tardou e João apareceu na porta do laboratório. Ao escutar a voz do marido, Karen ergueu a cabeça. Ele aproximou-se caminhando devagar, quase titubeante. João. Pensei que fosse me ligar. Achei melhor vir pessoalmente. O que foi? Cadê a Nina? Deixei-a com a babá. Você está me assustando, fale logo. Saiu o resultado. O que o pediatra disse. João olhava para a esposa, esforçando-se para conter as emoções. Olhava para ela estudando qual seria a melhor maneira de falar, tentando escolher as palavras. Mas suas emoções o atropelavam, e sua voz quase não saía. Num grande esforço, ele falou. O resultado não foi bom, Karen. Por quê? O que foi? O Dr. Jorge diagnosticou um linfoma. O quê? Não, João? Não pode ser. Não. Nossa pequena Nina. Como ela está? Abatida, cansada. Doente. Ele não conseguiu mais se controlar e desabou em lágrimas de angústia e dor. Foram alguns segundos apenas. Karen olhava para o marido em lágrimas e não sabia o que pensar, o que sentir. Era como se o chão do seu escritório tivesse desaparecido, e ela resvalado num profundo abismo e estivesse caindo sem parar. Queria ser racional, pensar apenas, mas o medo a dominou, e ela reagiu com irritação. Temos de fazer mais exames, pesquisar mais. Ele pode estar errado. Ele já pediu mais exames, respondeu João, secando as lágrimas do rosto. Aqui estão os pedidos. Mas ele me preveniu, Karen. Sabe que ele é um médico experiente e competente. Baixou a cabeça para esconder o desespero, e depois continuou. Mesmo assim ele quer ter certeza.
E o que vamos fazer se for mesmo isso? Ela vai ficar boa? Há alguma chance? Sim, há possibilidades. Se confirmado o diagnóstico, poderemos tentar um transplante de medula, com alguém que seja compatível. Você, eu, um parente. É um longo caminho, Karen, e teremos de percorrê-lo passo a passo. Em completa angústia, antevendo o processo difícil e doloroso que se desdobraria à frente da família, ela explodiu em lágrimas. Mas que droga! Por que nós? Por que a Nina? Cuidamos dela com tanto cuidado, com tanto carinho. Cuidamos da comida, só alimentos orgânicos, e mesmo assim, não adianta nada. Claro que adianta. Dr. Jorge assegurou que a condição excelente do organismo dela vai contribuir para a cura. Mas ele deu mais algum detalhe sobre as perspectivas de cura. Qual o seu percentual de chance, João? Se o diagnóstico for confirmado, as chances, estatisticamente, são de aproximadamente 60%. 60%? É pouco. Muito pouco. O que vamos fazer? Envolvido por Everton e seu pequeno grupo, João sentiu brotar esperança em seu coração em forma de serenidade, e sugeriu à esposa. Primeiro de tudo, vamos nos acalmar. Vamos fazer os exames, conversar com especialistas, e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar a vida de nossa Nina. Karen, que andava de um lado para outro, tentando controlar a dor que sentia no mais profundo de seu ser, desabou na cadeira, sentindo-se exausta e suspirou desabafando. Que sentimento de impotência desesperador! Everton a envolvia em fluidos de serenidade e calma, buscava influenciar seus pensamentos, mas Karen mantinha seu campo mental vibrando em dissonância absoluta e com o amigo e protetor espiritual. Muito pouco ele conseguia transmitir de paz e especialmente de confiança a ela. O desespero crescia em seu coração de mãe, impedindo que captasse as influências benéficas do amigo espiritual. No trajeto do laboratório para casa, o casal seguiu em silêncio. A mente de ambos, entretanto, era um turbilhão de pensamentos em todas as direções, acelerado, com emoções angustiantes. Ambos sentiam medo pelo que estava por vir. E, embora João fosse mais sensível à influência da espiritualidade amiga que os acompanhava, nenhum dos dois possuía crença alguma na qual pudessem se apoiar naquela hora. Ao entrar em casa, Karen subiu direto para o quarto da filha. Nina ardia em febre. Natasha, a jovem que tomava conta da menina sempre que o casal precisava, levantou-se assim que viu a mãe de Nina entrar no quarto. Acabei de dar um antitérmico outra vez. Alternei os medicamentos, pois faz menos de 3 horas que tinha dado o último. Ela está sonolenta e sem energia. Está reclamando também de dor de cabeça. Karen olhou para o marido que acabava de aparecer à porta, indagando sem palavras se aquele seria um novo sintoma ou outro problema, ou o agravamento do mesmo. Karen queria gritar, chorar, esbravejar. Amaldiçoar a ideia de um Deus que permite aquele horror a uma criança indefesa. Esmagada pela dor, pelo medo, pela incerteza absoluta que a dominava naquele momento, ela ajoelhou-se à beira da cama, tomou as mãos da filha entre as suas, e fitou o rostinho doce de Nina. Com muito esforço, conseguiu balbuciar, contendo a custo a emoção. Como está se sentindo, querida? Está doendo, mamãe. Aonde, amor? Aqui, colocou a mão na cabeça. João acudiu à esposa, imaginando-a completamente sem estrutura, como ele mesmo se sentia. Sentou-se na cama e falou fitando a menina e a mãe. Você vai tomar os remédios e vai melhorar, querida. Eu prometo que tudo vai ficar bem. Nina deu um ligeiro sorriso, e depois virou-se de lado. Queria dormir. Na manhã seguinte, João e Karen, antes mesmo que o laboratório de análises clínicas abrisse, estavam aguardando para fazer os exames de compatibilidade,
Também levaram Nina para uma nova bateria de exames. Foi uma semana inteira fazendo testes, exames de sangue, tomografias e outras avaliações que poderiam trazer mais clareza ao diagnóstico de Nina e apontariam alternativas mais adequadas para o tratamento. No sábado, Nina estava mais animada e os três tiveram um fim de semana quase normal. Em alguns momentos, Karen quase se esquecia do que estava acontecendo com eles, para logo em seguida, lembrar-se de tudo, sentindo o medo dominar-lhe por completo. A cada dia que passava, ela estava mais apavorada. Everton e sua equipe espiritual atuavam incessantemente sobre a mente de Karen, especialmente enquanto dormia. Mas ela tinha uma resistência enorme e negava qualquer contato com os espíritos amigos. Na noite de domingo para a segunda-feira, Karen rolava na cama sem conseguir conciliar o sono. Depois de quase uma hora tentando, resolveu utilizar o mesmo recurso que usara nas outras noites. Uma droga para dormir. De fato, a angústia era tamanha que a vontade de Karen era dormir para sempre. Quando colocou o remédio nas mãos, teve vontade de tomar todo o conteúdo do fraco e fazer aquela situação, aquela dor, desaparecerem de vez. Everton, acompanhando cada movimento seu, viu logo a imagem mental que ela produzia e lançou-lhe a visão doce de Nina, desde que nascera, sussurrando aos seus ouvidos. Ela precisa de você, não pode abandoná-la agora. Os olhos de Karen encheram-se de lágrimas, que escorriam pela face. Ela tomou um comprimido e guardou o restante de volta ao frasco. Deitou-se, e buscou o silêncio para sua mente, e sossego para o coração. Não demorou ao medicamento fazer efeito, e ela adormeceu. Em completo torpor, não era possível para Everton conversar com ela. Mesmo assim, ele procurou conscientizá-la. Precisa se acalmar, Karen. Sei que a dor é grande, até porque há feridas do passado que se abrem outra vez com essa situação. Você não vai perder Nina, a morte não existe como você a enxerga, e jamais perdemos aqueles a quem amamos. A individualidade que anima o corpo material prossegue e vive em uma dimensão diferente. Compreende o que digo? Ela o olhava como se não o visse. Ele tomou suas mãos entre as dele e pediu. Quero que ligue para Lucas amanhã cedo, antes mesmo de pegar os resultados e falar com o médico. Fale com ele, peça ajuda. Você precisa de amigos nesta hora. Ele vai orar por você. Está me compreendendo? Ele analisou melhor e falou com os dois espíritos que o ajudavam. Vou apelar para a hipnose. E aplicando técnicas simples, mas eficazes, plantou na mente de Karen a ideia de conversar com Lucas. Ao final da operação sutil, falou fitando o corpo espiritual de Karen, sobreposto ao corpo denso. Espero que consigamos ativar a ideia amanhã cedo. Capítulo 8. Enquanto engolia seu café quente, quase queimando a boca, Karen ignorava um pensamento que surgia no fundo de sua mente, insistente. Ligue para Lucas, precisa falar com ele. Ela não deu atenção, na realidade nem se deu conta de que aquela ideia estava ali. Arrumou a filha, e puseram-se os três a caminho do hospital para pegar os resultados dos exames e, imediatamente, passar por uma consulta com o melhor oncologista pediátrico disponível em Colônia. Sem cabeça para dar atenção ao trabalho, Karen não sabia o que fazer com Herman, que ligava para ela a cada 10 minutos. Sabia que ele queria acompanhar de perto as etapas de execução da pesquisa validando o novo componente do antidepressivo mais vendido pela companhia, e ela estava ficando sem saber o que dizer. O celular tocou novamente. Era ele mais uma vez. Precisa falar para ele o que está acontecendo, Karen. Eu vou, assim que tivermos uma ideia mais clara do diagnóstico e, principalmente, do tratamento e suas implicações em nossas vidas. Não atendê-lo será pior. Deixei recado com sua secretária, informando que eu estava com problemas particulares sérios, mas parece que foi pior. É claro,
Ele não sabe do que se trata seu sumiço e está preocupado com os prazos. Fez-se um longo silêncio entre os dois. Nina estava muito pálida, e parecia cansada. Karen olhou para o banco de trás e depois para Joan. O que está acontecendo? Por que ela está assim? Está piorando visivelmente. O marido olhou a filha pelo retrovisor. Queria ter esperança, mas o quadro com que se deparava não o animava. Aguardavam para ser chamados pelo médico, já com os exames em mãos, quando a ideia de ligar para Lucas saltou na mente de Karen. Dessa vez, ela reagiu rápido. No impulso, levantou-se e avisou o marido. Já volto. Preciso fazer uma ligação. Não esperou pela resposta de João e saiu ligando para o amigo. Naquele momento, Lucas estava em seu intervalo, na universidade e atendeu meio contrariado ao ver o número da amiga em seu celular, imaginando que ela já estava vindo com demandas por conta da tal pesquisa. Oi, Karen. Ao ouvir a voz de Lucas, no entanto, Karen desabou em pranto dolorido. Lucas. A Nina. O que foi, Karen? O que houve com Nina? Ela está doente. Ela mal conseguia balbuciar as sílabas entre as lágrimas e o peito opresso. Lucas sentou-se para dar completa atenção a ela. Nina está com câncer. O professor sentiu como se ele mesmo tivesse sido transpassado por uma espada pontiaguda direto no coração. Tem certeza? Já confirmou em todos os exames? Estou no hospital agora para falarmos com o oncologista pediátrico. O melhor da região. Mas estou apavorada, Lucas. Estou com muito medo de. Ela não conseguiu terminar, chorando sem parar. Lucas, por outro lado, ficou mudo. Não sabia o que dizer, como consolar a amiga. Todo o conhecimento que tinha, tudo o que acreditava parecia ter desaparecido de sua mente naquele momento. Então, perguntou. Joan está aí com você? Está, sim. E Nina também. Tente se acalmar. Vou colocar seu nome no caderno de vibrações do núcleo espírita. De todos vocês. Vai dar tudo certo, Karen. Você vai ver. Karen ficou atônita. O que aquilo significava, colocar o nome no caderno de vibrações? O que era aquilo? Na realidade, Lucas ficou absolutamente sem saber o que fazer. Suas convicções desapareceram, e ele simplesmente não conseguia reagir de modo adequado. Falou mais algumas palavras, absolutos chavões, que Karen ignorou, e finalizou a ligação o mais rápido que pôde. Nós nos falamos mais tarde, Karen. Agora tenho de entrar para a aula. Era a desculpa perfeita para fugir da situação desconfortável. Tudo bem. Karen desligou sem nem sequer agradecer. Voltou para junto de João e Nina, e logo o médico os chamou para um consultório. Everton e os dois amigos se olharam e o primeiro balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Um dos amigos questionou. O que foi isso, Everton? Acho que ligar para Lucas piorou a situação. Sim. Eu não imaginava que o amigo espírita teria essa fraqueza emocional tão grande. Esperávamos que ele apoiasse com seus conhecimentos e sua fé. Mas nenhum nem outro haviam sido acionados por Lucas. Ele entrou na sala de aula, olhando a classe lotada, enquanto a sua mente estava com Karen. Sentiu uma profunda angústia, pois sabia que tinha falhado com a amiga, que precisara muito dele naquele momento. Não conseguiu concluir a aula. A cabeça doía e teve de interromper e ir para casa mais cedo. Karen, por sua vez, desligou o celular sentindo-se ainda mais frustrada. O contato com o amigo espírita não havia ajudado em nada. Entre o turbilhão de pensamentos que se somavam em sua mente, estava a constatação de que Lucas era, na verdade, um fraco que se escondia atrás de uma crença que não o transformara em uma pessoa melhor,
Ela sentiu certo desprezo pelo amigo naquele momento e maior desprezo ainda pelo espiritismo, que certamente não passava de mais uma religião a serviço de mentes que queriam enganar e controlar o ser humano. Assim que o médico os chamou, Karen pegou a filha no colo e entrou no consultório sentindo o coração bater acelerado. Dr. Wilfried, um oncologista experiente, conversou brevemente com o casal, depois analisou os exames e, por fim, efetuou detalhado exame clínico em Nina, que se manteve calma durante toda a consulta. "O que sente, querida?" "Conte tudo para mim", pediu o médico, simpático. "Cansaço", respondeu ela, sorrindo. "Quero brincar, mas fico logo cansada. E sinto calafrios e tontura." João desviou os olhos para não deixar que a filha visse as lágrimas que marejaram seu olhar. Karen, sentindo raiva e mágoa por toda aquela situação, não tirava os olhos do médico. Ao final, ele pediu que uma enfermeira levasse Nina para fazer mais um exame, enquanto ele conversava com os pais. Nina tem leucemia linfóide aguda e, infelizmente, com a presença do cromossomo Filadélfia. Indico iniciarmos o tratamento o mais rápido possível, que será feito com quimioterapia e radioterapia. E já indico para ele um transplante de medula, assim que for possível. Se tudo correr bem, em aproximadamente 2 meses podemos fazer o transplante. Então seu caso é grave. Infelizmente, trata-se de um tipo bem agressivo de leucemia. Temos na Alemanha um banco de doadores, mas, como a compatibilidade é fundamental para minimizar os riscos das reações de rejeição, sugerimos que já se busque um doador compatível entre os familiares ou amigos. É o melhor a ser feito. Ela tem irmãos? Não. É filha única? Nós não podemos fazer adoção? Os pais não são compatíveis nesses casos. Será preciso procurar um parente próximo. Um primo, ou outros parentes. Vocês têm parentes próximos a quem recorrer? Eu apenas um tio, já bastante idoso. E você, Karen? Investigava o médico, visivelmente compenetrado. Minha mãe e minha irmã moram com 2 sobrinhos em Ballycastle, Irlanda do Norte. Tem sobrinhos? Sim, um menino e uma menina, quase adolescentes. Aconselho, então, que peça a eles que façam os exames de compatibilidade. Eles teriam de vir até aqui para fazer os testes. Não. Vou fazer as solicitações especificando os objetivos dos exames. Eles farão o exame de sangue normal, e o laboratório, a partir de minha solicitação, verificará a compatibilidade. E se algum deles for compatível? Quais serão os procedimentos? É perigoso? Quais as chances de dar certo? Tenho um material completo que minha assistente vai entregar a vocês na saída, em que há um detalhamento de todos os procedimentos, cuidados que deverão ter com Nina durante os tratamentos, incluindo os procedimentos de transplante e os riscos envolvidos depois do procedimento, no processo de recuperação, que é indiscutivelmente o mais difícil de todo o tratamento. Mesmo assim, é o mais indicado no caso de Nina. O médico fez uma pausa, depois finalizou. Estatisticamente falando, vocês terão de 7 a 10% de chances de seus sobrinhos serem compatíveis. E no banco de doadores? O percentual diminui ligeiramente, já que na Alemanha temos um bom número de doadores. Então, sempre poderemos contar com o banco de doadores. Indico primeiro que se procure um parente, para assegurar uma compatibilidade genética maior, mais precisa. Isso contribui demais para não haver rejeição depois do transplante. Claro. Karen baixou a cabeça, pensativa. Não tinha um relacionamento muito bom com a mãe, nem com a irmã e os sobrinhos, mas também não era ruim, apenas uma relação sem proximidade. Vamos começar o tratamento imediatamente. O médico fez uma série de prescrições e entregou-as a Karen.
Peguem as informações com minha assistente e estudem com atenção. Se estiverem de acordo, marquem o início do tratamento. Estas são minhas indicações para Nina. Obrigada, doutor. Vamos ler tudo com calma. E vou contatar minha família o quanto antes, então. Se isso for o melhor para nossa filha. João esboçou um sorriso. Nina entrou, com um sorvete nas mãos. Ela se comportou tão bem, doutor, que ganhou um sorvete. Nina segurava o prêmio orgulhosa e tomou um sorvete até o fim. Enquanto retornavam para casa, o celular de Karen tocou. Era Lucas, tentando novo contato com a amiga. Assim que viu seus números, ela desligou o aparelho, visivelmente irritada. Quem era? Ninguém? Depois de um breve silêncio, ela virou-se para trás e disse à filha. Como você está lambuzada de sorvete? Vá direto para o banho quando chegarmos. Nina deu um sorriso meigo e balançou a cabeça, concordando. Karen sorriu de volta e informou. Vou viajar em alguns dias, filha. Você vai ficar com o papai. Precisamos encontrar uma pessoa que vai ajudar você a ficar boa mais depressa. Nina estava distraída com as manchas de sorvete em sua manga. Karen virou-se e ajeitou-se no banco. Quando pretende viajar? Ainda não sei. Vou precisar resolver algumas pendências importantes no laboratório, depois quero acompanhar as primeiras sessões de... Karen calou-se por algum tempo. Depois que conseguiu se controlar, prosseguiu. Mas vou ligar assim que chegarmos em casa para falar com minha mãe e explicar o que está acontecendo por alto e, se elas estiverem dispostas a me ver, vou marcar de encontrá-las, vou até lá para explicar direito os procedimentos, depois de entender bem do que se trata. Karen passou a mão sobre o calhamaço de papel que havia trazido do consultório, ficando a pensar. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Mais tarde, Lucas tentou ligar para Karen diversas vezes. Chegou em casa mais cedo, aflito e angustiado. Seu estado de espírito não passou despercebido de Luísa, que, na hora do jantar, indagou. O que há, querido? Está tenso. Angustiado. O que foi? Lucas compartilhou com a esposa o problema que a amiga alemã estava enfrentando. Nossa! Meu Deus! Que situação terrível! Mas ela tem muitos recursos por lá para vencer a doença. Sei pouco sobre o assunto, mas parece que as crianças têm mais probabilidades de conseguir se curar do que os adultos. Lucas fitou a esposa a sério, e perguntou. Será? Mas o medo, a dor, a insegurança, são muito grandes. Luísa ficou pensativa, vasculhando com o olhar os menores detalhes do rosto do marido, que ela amava intensamente. Depois, comentou. Está mal desse jeito por Karen, ou alguma coisa dentro de você foi balançada com esse fato. Do que está falando agora? Não sei. Diga-me você mesmo. Lucas, que finalizara sua refeição, levantou abruptamente e falou, respido. Não sei do que você está falando. Fiquei triste por Karen, ciente do que ela está prestes a enfrentar. E o que ela vai enfrentar? Você não sabe, não tem ideia. Lucas ficou desconcertado e resmungou. Tenho provas para corrigir. Depois, conversamos sobre isso. Tudo bem, respondeu. Antes de se afundar nas correções, ajude-me com a louça. Meio a contragosto, Lucas ajudou a esposa a limpar a cozinha e depois foi para o segundo quarto da casa, transformado em home office. Sentou-se no sofá e tentou novamente ligar para Karen. O desejo de falar com ela era como uma chama consumindo a consciência do professor. Ele tentou várias vezes, mas a ligação sempre caía na caixa postal. Ele deixou várias mensagens,
pedindo a Karen que lhe retornasse. Em seguida, puxou as provas da mala e colocou-as sobre a mesa. Tentou se concentrar, mas a angústia e o desejo ardente de conversar novamente com Karen o impediam. Sentiu vontade de pesquisar sobre o assunto em seu celular, mas não conseguiu. Voltou para as provas e, lentamente, começou a corrigi-las. Um trabalho que levaria 2 horas, tornou-se infindável. Naquela noite, Lucas deitou-se mais tarde do que o habitual. Tentava dormir, mas o sono não vinha. Pensamentos acelerados afloravam em sua mente, um após outro. O que estava acontecendo consigo? Por que não conseguira oferecer à amiga palavras de fé e confiança que lhe dessem suporte? Por que, no momento que soube do problema que ela estava enfrentando, foi incapaz de ajudá-la? Já ia alta e profunda a madrugada quando Lucas finalmente fora tomado pelos braços de Morfeu. Mateus, seu protetor espiritual, queria ajudá-lo, mas Lucas estava atordoado demais, quando se desprendeu de seu corpo denso. O amigo espiritual aproximou-se dele e disse: Lucas, meu irmão, não será possível conversarmos neste estado em que se encontra. Colocou-se ao lado de Lucas e, em uma oração em que manava amor, estendeu seus braços sobre o amigo enquanto orava. Jesus, amigo querido que cuida de todos nós, peço pelo meu amigo e irmão Lucas, intercedo por ele, para que seja capaz de enfrentar seus medos e vencê-los, convertendo angústia e ansiedade em confiança e, assim, sendo capaz de, fazendo uso de seus conhecimentos em relação às questões espirituais, ajudar Karen e sua família. Em seguida, aproximou-se da esposa, que o fitou e indagou, também desprendida pelo sono, do corpo denso. O que está acontecendo com ele? Por que ficou tão transtornado com a situação de Karen? Compreendo que tenha ficado triste, mas parece mesmo que ficou assustado. Ele ficou apavorado, Luísa. Mas por quê? Nosso irmão colocou-se em seu lugar, e não encontrou recursos em si para ajudá-la. Como isso é possível? Lucas é espírita há tanto tempo. Tem tantos conhecimentos, é um palestrante respeitado. Pois é, minha irmã. Ter conhecimentos é uma coisa, ter sabedoria é outra. Saber intelectualmente, ter a informação não basta. É preciso que ela se converta em verdadeiro conhecimento pela experiência. Não basta saber, é preciso sentir com todas as fibras. Lucas ainda não desenvolveu esse tipo de sabedoria, e isso contribui para que esteja tão abalado. Não encontrar certeza em si, nos conhecimentos que tem, não sente confiança em Deus, como deveria, e neste momento, está em conflito, mas ainda não percebeu. Você precisará ajudá-lo, conscientizando do que se passa consigo. Ele precisa reconhecer seus reais sentimentos e emoções, para que só então, admitindo para si mesmo a verdade, possa lidar com a realidade interior. Neste momento, tudo é como que uma avalanche de pensamentos e sentimentos confusos em nosso irmão. Ele vai precisar de sua ajuda, Luísa. A esposa balançou a cabeça concordando e fitando o marido, cujo corpo sutil debatia-se em invisível aflição, e disse: Que Jesus me ajude a ser útil. Estaremos em ligação constante para intuí-la, possibilitando que a experiência de Karen possa transformar igualmente a vida de nosso irmão Lucas. Na manhã seguinte, Karen foi a primeira a chegar ao laboratório. Queria deixar tudo organizado, antecipar necessidades para quando tivesse de se ausentar. Dara foi a primeira a aparecer. Bom dia, Karen, como está? Quando Karen ergueu os olhos do computador, a amiga viu que estavam vermelhos e inchados. Nada bem, minha amiga. Dara acomodou-se na cadeira diante da cientista e ficou esperando que ela continuasse. Nina está gravemente doente. Vou ter de me ausentar alguns dias para cuidar dela e resolver umas outras questões pessoais. Antes disso, porém,
Vou deixar tudo programado e em ordem, para que as pesquisas saiam no prazo correto. O que há com Nina? É grave? Karen não respondeu. Não queria repetir mais nenhuma vez a doença da filha. Cada vez que falava em voz alta, era como se aquela realidade se concretizasse ainda mais. Mas desabou em choro angustiado. É grave, sim. Muito. Não foi preciso dizer mais nada, Dara compreendeu e ficou em silêncio, até que Karen se acalmasse. A cientista, então, prosseguiu. Ela vai começar o tratamento e quero acompanhá-la por alguns dias, ver como ela vai reagir. Em seguida, vou fazer uma viagem rápida até a Irlanda do Norte. Preciso que meus sobrinhos façam uns exames, para identificar uma possível compatibilidade com Nina. Para uma doação de medula. A grande custo, Dara conteve a emoção, percebendo que era seríssima situação. Sem palavras para confortar o coração de Karen, disse apenas: conte comigo para o que precisar. Qualquer coisa. Obrigada, Dara. A gente vai se falando. A movimentação começava no laboratório, com as pessoas chegando e tomando seus postos de trabalho. Dara ergueu-se e abraçou a amiga, dizendo: conte comigo. Depois, afastou-se devagar, penalizada, sentindo a dor de Karen. Ao sair do escritório, a indiana suspirou fundo. Nada de se envolver com a dor dela, e respirou fundo novamente, enquanto caminhava para o seu escritório, no mesmo andar, onde Karen trabalhava. Entrou, fechou a porta, sentou-se em sua cadeira e ficou pensativa. Que coisa horrível! Falou. Pegou um porta-retratos da família, que estava em sua gaveta e fitou a figura sorridente do pai. Sabia que ele não estava bem, e uma forte angústia atravessou seu coração. Chega, preciso afastar esse sentimentalismo. Tenho trabalho a fazer e preciso me concentrar nele. Recolocou o porta-retratos de volta à gaveta, e abriu o computador, indo direto para as redes sociais. Queria distrair seus pensamentos para ver se esquecia um pouco daquele problema que Karen acabara de compartilhar com ela. A cientista, por sua vez, tentou concentrar-se o máximo que pôde, deixando orientações e tomando providências para que seu trabalho não parasse, mesmo em sua ausência. Era quase o meio do dia quando João ligou. Como está Nina? Estou indo para o hospital com ela. Por quê? O que foi que aconteceu? Ela não está bem. Está com muita febre e começou a vomitar. Liguei para o Dr. Wilfried, e ele me aconselhou iniciarmos o tratamento o mais rápido possível e reforçou a necessidade do transplante para fortalecer o organismo de Nina, já que com a quimioterapia e a radioterapia, suas células-troncos serão praticamente destruídas. Um desconfortável e interminável silêncio se estabeleceu. Karen sentia o coração bater descompassado. Sentia um imenso vazio dominar sua alma. De súbito, tudo que era importante para ela perdeu o sentido. Olhava pelo vidro que separava seu escritório do amplo salão onde os cientistas trabalhavam, e pensava que nada mais parecia importar. Para que tudo aquilo? Qual era o sentido de sua vida? Para que nascer e viver, e então passar por aquilo? Porque Nina, ainda tão jovem, tinha de enfrentar uma doença maldita como aquela. Em sua angústia, odiou a ideia de um Deus, que, para ela, definitivamente, não existia. Balbuciou, entre lágrimas, que não conseguia conter. Quer que eu vá com você? Seria melhor agilizar seu trabalho, para ter condições de ficar ao lado dela e depois, fazer sua viagem com essa preocupação a menos. Minha vontade é mandar tudo isso para o inferno. Calma, Karen. Não faça nada que não possa voltar atrás e principalmente, que se arrependa mais tarde. A cientista calou-se por alguns minutos, depois perguntou. Você consegue fazer isso? Sim.
Faça o que tem de fazer e venha o quanto antes. Espero que ao final do dia estejamos em casa, mas eu vou posicionando conforme as coisas forem acontecendo. Karen desligou o celular e ficou olhando para o vazio, com o olhar perdido. O aparelho tocou novamente, e ela, certa de que era Joan, atendeu sem conferir a procedência da chamada. Oi, Karen. É Lucas. A voz do amigo do outro lado da linha trouxe Karen de volta para a realidade, e ela respondeu, sem nenhum entusiasmo. Oi, Lucas. Como você está? O que você acha? Péssima. Nina está começando o tratamento hoje, tivemos de agilizar, pois ela está péssima. Eu vou ter de viajar para a Irlanda do Norte, ela vai precisar fazer um transplante de medula, como nem eu nem Joan temos a compatibilidade adequada, vou ver minha família, na esperança que um deles possa nos ajudar. Não há doadores compatíveis disponíveis. Há uma fila grande. Você sabe. Aqui no Brasil eu sei que ainda há poucos doadores em relação à necessidade, e pouca campanha se faz sobre o assunto. Se houvesse uma ampla conscientização e maior número de doadores, muitas vidas poderiam ser salvas. 6. Pensei que na Alemanha as coisas já estivessem melhor. Existe uma mobilização considerável, sim, mas não deixa de haver uma demora. Há outras pessoas na fila do transplante. E o médico quer que eu vá agilizando, para que, no momento que for necessária a doação, tudo esteja pronto. Claro que a implantação não será para agora, há um longo tratamento a ser realizado antes, mas com as células disponíveis, quando for necessário, as chances aumentam. Lucas sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. As chances de Nina viver, pensou ele. Ficou mudo. Não conseguia articular as palavras. Desejou não ter ligado para Karen, e queria desligar ali mesmo, mas não podia. Liguei só para saber. Se precisar de algo estou por aqui. Vamos continuar vibrando por vocês. Olhe aqui, Lucas. Não quero suas vibrações, está bem? Não acredito em nada disso. Eu preciso de apoio, que me digam algo que alivie a minha dor, me dê esperança, me ajude a ter forças. Suas palavras não me ajudam em nada. E quer saber de uma coisa? Não precisa ficar ligando, está bem? Agradeço sua atenção, mas no momento eu preciso de respostas, de soluções. Ela fez uma breve pausa, depois finalizou perguntando. Você pode me dizer por que eu estou passando por isso? Porque Nina, uma criança inocente, está passando por isso. Essa é a resposta a que eu preciso. Lucas balbuciou apenas. Sinto muito, Karen. Preciso entrar em aula. Depois nos falamos. E desligou sem esperar pela resposta da amiga. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 10. Dara ficou trancada em sua sala por todo o restante do dia. Não queria se deparar com Karen novamente. Não sabia o que dizer à amiga, e sua dor a desconfortava. Pensou nos prazos estreitos que tinha para o relançamento do novo remédio, sobre o qual Karen preparava os estudos. Queria ter muito material, informações, resultados de pesquisas, para poder trabalhar e preparar a estratégia de divulgação daquele medicamento, que era um dos carros-chefes da empresa. Como o efeito dos antidepressivos vinham sendo questionados por alguns ativistas, era preciso acalmar-lhes os ânimos o mais rápido possível. Ela estava preocupada com as consequências daquele problema de Karen sobre a qualidade de seu trabalho. Tinham bem pouco tempo, e ela se ausentaria. Sentiu raiva da cientista. Sentiu culpa por sentir raiva e, por fim, pensou alto, antes de focar sua atenção em outras coisas. Espero que ela seja profissional e saiba honrar seus compromissos com essa empresa. Abriu o computador e atualizou alguns dados em seu cronograma de lançamento, e, numa mensagem indireta,
Enviou um e-mail para Karen, anexando o cronograma. Depois, tentou concentrar-se nas ações preparatórias para o evento de relançamento. Mas invariavelmente lembrava de Karen e dos princípios sobre o karma, que ela aprendera na infância. Deveria estar apoiando a amiga, em vez de olhar somente para o trabalho. E se fosse com ela? Um conflito angustiante consumia os pensamentos de Dara. Era ambiciosa demais para deixar de lado seus objetivos profissionais, em atenção a um problema pessoal da amiga. Afinal, para conseguir o que queria, ela tivera de abrir mão de tudo. Da família, de sua religião, de tudo. Nem quis se casar, para não perder tempo e energia. Tinha um foco e era determinada em mantê-lo, a fim de conquistar seus objetivos. Depois de antecipar ações, tomar decisões e delegar atividades, Karen despediu-se de sua equipe, assegurando a todos que estaria conectada o tempo todo. E que não ficaria ausente por muito tempo. 3 ou 4 dias seria tempo suficiente para resolver o que precisava. Antes de entrar no elevador, sentiu vontade de despedir-se de Dara. Passou pela sala das relações públicas da empresa. A porta estava fechada. Foi até ela e estava prestes a bater, quando escutou a voz da amiga. Pois é, Lucas, também não sei o que dizer para ela. Karen está acabada. Também, com um problemão desses, quem não estaria? Karen ouvia sem conseguir respirar. É sério, sim. As chances de sobrevida, nesses casos, são pequenas. Eu não tenho muito o que fazer, mas você deveria apoiá-la. Afinal, tem tantos conhecimentos. Karen nem quis esperar pelo elevador, e desceu pelas escadas. Entrou no carro, e, apoiando-se na direção, chorou por quase meia hora, até não ter mais lágrimas. A dor que a sentia era imensa, como se alguém tivesse rasgado seu peito com uma faca. Não, era ainda pior do que isso. Para uma ferida aberta, a solução seria mais fácil. 5 amigos espirituais formavam um círculo ao seu redor. Liderados por Everton, emanavam energias revigorantes, e transmitiam pensamentos de fé e esperança. Everton disse: Tenha calma, Karen, tudo vai se resolver. O que agora parece um caos, veio para colocar ordem em sua vida, do ponto de vista mais amplo. Todo desafio é uma oportunidade para o crescimento. Acalme-se, minha irmã. É hora de despertar do torpor da indiferença. A equipe atuava intensamente, e Karen foi se acalmando aos poucos. Ao mesmo tempo em que lhe faltavam forças, algo dentro dela gritava para que confiasse, ainda que aquela voz estivesse completamente abafada para a consciência de Karen. Ela foi serenando e conseguiu dirigir até sua casa. Quando chegou, estava mais calma. Encontrou João e Nina jantando. Assim que entrou, largou tudo e correu ao encontro da filha. Como você está, querida? Melhor, mamãe. Queria ir com você. Estou com saudade da vovó Irene. Karen juntou-se aos dois. Também queria muito que você viesse comigo, meu anjo, mas acho que não vai ser possível. Ela olhou para o marido, pedindo socorro. A mamãe vai acompanhar você no tratamento, antes de viajar. E você precisa ficar forte para terminá-lo direitinho. Não dá para viajar agora. A mamãe vai nesta missão de trazer ajuda para você. É só por isso que ela vai viajar agora. Não é trabalho nem é férias. É uma missão de ajuda. Nina balançou a cabeça concordando e falou. Então, quando encontrar a vovó, fale para ela que estou sentindo sua falta. Eu vou falar, querida. Quem sabe, não trago a vovó comigo? Nina sorriu. Depois que a filha adormeceu, João atualizou a esposa sobre os procedimentos e medicamentos, e os próximos passos do tratamento. Ela pegou o calhamaço de papéis que o médico lhe dera e falou, resoluta.
Deixe tudo isso comigo. Vou ler e analisar cada detalhe. Conseguiu resolver tudo no laboratório? Consegui, mas não estou nem aí, Joan. Como não? Você ama seu trabalho. Mas sinto como se de repente tudo perdesse o sentido. A minha vida perdeu a cor, está tudo cinza. Estou tão profundamente triste, angustiada, impotente traço apavorada. E você, como está lidando com tudo isso? Joan abraçou Karen, beijou-lhe a testa e disse: Eu quero ter esperança. Enquanto ela estava em tratamento, pesquisei algumas possibilidades de terapias alternativas. Falei com uma das enfermeiras, e ela me disse que conhece um centro de terapias assim e me deu o endereço. Vou até lá amanhã, se tiver uma folga. Não perca seu tempo com isso. São baboseiras, crendices sem comprovação científica. Nem pensar que vamos colocar nossa filha nas mãos de pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Mas você nem sabe quais são. Acha que não fiz minhas pesquisas? E nada disso me convenceu. Joan deu um ligeiro sorriso, depois respondeu tocando de leve a cabeça da esposa. É que precisa buscar a verdade não com isso. Tocou sua cabeça. Mas com isso. E tocou-lhe o coração. Nem tudo é racional, Karen. Daqui a pouco, vai querer levá-la a alguma religião. Ora, por favor. Você sabe o que eu penso disso. Eu sei, e não estou falando em religião, embora alguma fé só nos ajudaria nesta hora. Eu tenho fé na ciência. Vamos fazer tudo o que o Dr. Wilfried nos orientar. Ele é um ótimo médico e confio muito nele. Nos dias que se seguiram, Karen acompanhou a filha ao hospital, para o tratamento. Sentia profunda angústia cada vez que entrava no lugar. Ver todas aquelas crianças com problemas iguais ou piores do que sua filha, não aliviava em nada sua dor, ao contrário, só aumentava. Na manhã em que ia viajar ao encontro da família na Irlanda do Norte, Karen despediu-se do marido bem cedo. O táxi chegou. Mantenha-me informada sobre tudo, por favor. Fique tranquila. Vamos nos falando ao longo do dia. Você também não me deixe sem notícias. A expectativa é grande. Desejo muito que um deles seja compatível. Eu também. Assim que tiver qualquer novidade, eu aviso. Karen despediu-se do marido e saiu. A caminho do aeroporto, o celular tocou. Era Lucas. Ela não o atendeu e seguiu pensativa. Tinha dormido mal aquela noite, com sono agitado, pesadelos estranhos. Pessoas desconhecidas, de um tempo no passado que ela não identificava. Durante todo o trajeto até o aeroporto, ela foi tentando lembrar-se dos detalhes do sonho, mas eles estavam esmaecidos, quase apagados. Acomodou-se no avião e durante as 8 horas de voo entre Colônia e Belfast, a capital da Irlanda do Norte, tentou dormir. Assim que se acomodou na poltrona, fechou a janela e ingeriu um sedativo. Cochilou algumas vezes, mas sem conseguir dormir profundamente, apesar do imenso cansaço que sentia. Everton, que com sua equipe acompanhava a sua protegida de perto, trabalhava ativamente, aplicando-lhe passes magnéticos. Aquela seria a primeira vez que Karen visitava a mãe e a irmã na Irlanda do Norte. Desde que as duas partiram, o contato tornou-se esporádico. Quando o avião aterrissou, Karen despertou e, como os demais passageiros, começou a preparar-se para o desembarque. Triste, abatida e cansada, Karen sentiu uma agitação interior crescente, um desassossego a dominar-lhe, uma ansiedade quase incontrolável. Enquanto caminhava pelo corredor que levava à saída da aeronave, pensava: certamente estou com medo do resultado dos exames. E dos desdobramentos desse tratamento, e de toda a situação. Ela tentava convencer a si mesma.
Mas o fato é que aquela seria a primeira vez que ela colocava os pés nas terras em que vivera em outra vida. Do outro lado do Atlântico, Lucas tentava, em vão, conversar com a amiga. Desligou o celular depois da última tentativa, e ficou sentado olhando o aparelho pensativo. Sentia-se profundamente angustiado e abatido. O que estava acontecendo com Karen o afetara de modo intenso. Mas ele não compreendia ao certo suas emoções e seus sentimentos. Estaria sofrendo por Nina. Por Karen. A verdade é que ele estava sentindo-se aflito por elas, mas havia algo maior, mais intenso sob os fatos que a amiga enfrentava, que transformavam seu interior, aparentemente bem resolvido, em um mar revolto. Naquele dia, ele saiu mais cedo da faculdade novamente. Como tivesse tarefa na casa espírita à noite, queria descansar antes de iniciar uma nova atividade. Voltou para casa arrastando-se. Assim que o viu entrando, Luísa fitou-o sorrindo e indagou. Lucas, o que você tem? Está abatido. Percebo que não tem dormido bem à noite. O que o está afligindo? Diga-me para que eu possa ajudá-lo. Ele sorriu, acomodou a mochila com o material da faculdade e as provas dos alunos e falou, procurando disfarçar a sua ansiedade. Fique tranquila. Está tudo bem. Então por que está chegando cedo novamente? Foram vários dias assim na semana passada. Não, Lucas, alguma coisa está acontecendo com você. O que é? Estou um pouco cansado e preocupado com Karen. Conseguiu falar com ela? Uma única vez e mesmo assim, muito rapidamente. Acho que ela não atende minhas ligações. E por que ela faria isso? Vocês são tão amigos. Sempre falando sobre tudo. Por que ela o evitaria justamente num momento como este, em que ela precisa de apoio, de forças? Lucas fechou ainda mais o semblante. As palavras da esposa pareciam alfinetadas a feri-lo, expondo a ele próprio tudo o que ele queria deixar longe de sua consciência. Ele respondeu, na defensiva. Eu não sei. É uma situação delicada. Muito delicada. A menina pode morrer, Luísa. A mulher o fitou nos olhos e falou com suavidade. Mas Lucas, querido, nada que nos acontece é para o mal. Deus está no controle de tudo, e você sabe, a morte não existe. Mas Karen não acredita em nada disso. Por isso, ela precisa de você neste momento. Para ajudá-la a compreender, aceitar e lidar da melhor forma possível com o desafio que está enfrentando. Ela é muito cética, não acredita em nada. Lucas, é ela que não acredita ou é você? O professor fitou a esposa e ergueu-se respondendo. Que pergunta? Ora essa. Vou tomar um banho e me preparar para as atividades de hoje à noite. Luísa observou o marido se retirar da sala e ficou pensativa, tentando compreender o que se passava com ele. Durante as tarefas nas quais participava na casa espírita, Lucas estava agitado. Pediu mais uma vez vibrações para a amiga e para Nina, mas sentia-se como que sentado em uma cadeira de espinhos. Não conseguia se concentrar nos estudos, muito menos em sua tarefa como responsável pelas atividades de orientação e socorro aos espíritos desencarnados. Algo queria emergir da sua consciência diante daquela experiência dolorosa pela qual Karen passava, mas ele relutava em enxergar. Ao término das tarefas de desobsessão e orientações espirituais, Lucas voltou para casa ainda mais ansioso. Nada parecia aliviar sua angústia. Ele perdera completamente a paz interior. Segunda parte. Existe, na base do edifício do eu, uma espécie de cripta, onde se amontoa uma imensa reserva de conhecimentos e recordações. O longo passado do ser deixou aí seu rastro indelével que poderá, ele só, dizer-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Leon Denis. Capítulo 11.
Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belfast, o Aeroporto Internacional George Best, chegando à Irlanda do Norte, Karen foi abordada pelo motorista que a mãe enviara para buscá-la. Após colocar a moderna valise no porta-malas, George perguntou: